Com mais um Viver Plenamente, hoje com uma data que é acerca da reflexão sobre o Dia Internacional da Luta contra a AIDS, que é 1º de dezembro. Essa data foi instituída pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, e ela traz uma reflexão não só quanto à questão do tratamento e a questão da prevenção, mas a questão da gente pensar, muitas vezes, do quão preconceituoso, às vezes, a sociedade é em relação às pessoas que são vítimas do HIV, que muitas vezes nem é por culpa delas, mas que acabam contraindo a doença. E a gente precisa parar e pensar e fazer uma reflexão acerca dessa problemática. Para a gente falar sobre essa temática, eu convidei um casal que, na minha opinião, faz um trabalho sensacional e excepcional, voluntários pelo mundo, inclusive estou com a camiseta do projeto, que é a Ana e o Dudu, que eu já conheço de longa data, de vários trabalhos sociais, Ana, Dudu, sejam bem-vindos. Obrigada, Aline. Oi, pessoal. Ana, te apresenta, fala um pouquinho da tua formação, A Ana é bióloga formada e tem um carinho muito grande por projetos sociais, assim como o Eduardo também, Então vamos falar um pouquinho de vocês dois. Quem são vocês, e como é que surgiu essa ideia? Eu sei que vocês já contaram em outros momentos, mas acho que é sempre interessante a gente retomar essa história para o pessoal entender como é que iniciou esse projeto. Vamos lá, então, vou me apresentar e já aproveito e te apresento, Dudu? Então, tá. Bom, nós somos aqui de Novo Hamburgo, eu me formei no Liberato, em Química, o Dudu se formou lá também em Mecânica, e foi lá onde a gente então se conheceu, estamos todo esse tempo juntos, até hoje. Depois ainda eu fiz Biologia na Unicinos, o Dudu fez Faculdade de Gastronomia, E a gente sempre foi um casal que gostou de estar em contato com a natureza, de acampar, fazer trilha, de conhecer novos lugares, viajar, conhecer culturas, ajudar as pessoas. A nossa família sempre teve esse viés assim, social muito grande, Então, no final de 2016, a gente teve a oportunidade de juntar todas essas coisas que a gente sempre gostou de fazer, e estabelecer um propósito na nossa vida, Então, a gente criou um projeto que a gente carinhosamente chama de projeto de vida, que é Eu Vou e Pronto, Voluntários pelo Mundo, que baseado em 3 palavrinhas, na filosofia de explorar novos lugares, aprender novas culturas e ajudar a quem precisa. A gente tem como objetivo viajar pelos 5 continentes, sempre fazendo trabalho voluntário. E esse trabalho voluntário, então, a gente troca por casa e alimentação, porque a gente acredita que quando a gente entra na casa de alguém, que a gente come a mesma comida, que a gente tenta viver o dia a dia das famílias, que a gente vai estar tendo, então, um maior envolvimento com a cultura local. E uma maior aceitação também para conseguir fazer parte de um projeto e muitas vezes fazer o bem social para aquela localidade, para aquela cultura, Isso é bem importante, a gente se colocar no lugar deles, E vocês conseguirem fazer todo esse movimento de serem aceitos dentro daquela cultura para que consigam se inserir e fazer um trabalho de qualidade. Com certeza. Fazendo isso, a gente prioriza muitas iniciativas locais, de uma pessoa da própria comunidade que vê o problema e decide resolver o problema. Às vezes, muitas vezes, na verdade, a gente não vai em grandes organizações, não trabalha em grandes organizações, grandes ONGs, trabalha justamente numa iniciativa local, E aí, por isso também é a ideia de viver junto com a comunidade. Vocês chegaram a fazer também parte de um projeto junto à Cruz Vermelha, Dezembro também tem a data alusiva na Cruz Vermelha e uma reflexão acerca disso. Então, a gente tem várias datas aqui que a gente acaba trabalhando junto, neste mês aí de dezembro. Desses projetos que vocês começaram, Ana e Dudu, acho que o primeiro grande projeto que vocês fizeram, e eu acho, minha opinião pessoal,
como grande projeto mesmo, ir para o continente africano, que eu acho que foi o mais desafiador de todos para vocês. Primeiro porque era, né, a primeira vez que vocês estavam indo e se aventurando a fazer um projeto voluntariado. E segundo, pela gravidade da situação, que vocês tiveram bastante convívio com a questão do vírus, HIV, AIDS, prevenção, entre outras situações do dia a dia de vocês que vocês puderam conviver e estar lá ajudando nessa população. Então, eu gostaria que vocês me contassem um pouquinho, assim, como é que foi esse contato inicial, essa primeira vivência cultural que vocês tiveram nesse primeiro projeto. A gente escolhe iniciar pela África, né? A gente acredita que é o berço da civilização, é o berço, nosso berço, né? Da onde todos viemos. Então, a gente decide começar pela África, né? São as duas únicas pré-requisitos que a gente fez. Começar pela África e terminar pelo continente americano, né? América, Brasil, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, para depois trazer toda essa bagagem que a gente vem adquirindo ao longo desses já 3 continentes que a gente passou, né? Para trazer para dentro da nossa comunidade em si, nosso país em si, né? Trazer essa bagagem. A gente acaba fazendo isso, falou da Cruz Vermelha, a gente hoje participa como voluntário na Cruz Vermelha aqui de Porto Alegre, né? Justamente trazendo a bagagem que a gente teve em experiência, né? Mas diretamente assim com o tema do programa, né? A gente pode dizer que a gente atuou então na África em 2 países em especial, que foi Uganda e Lesoto, sendo que a gente teve a oportunidade de conhecer 13 países na África, né? Porque a gente acabou ficando 9 meses por lá. A gente ajudou 8 projetos diferentes, também em diferentes áreas, né? Não só da saúde, mas foi especificamente nesses 2 países que a gente chegou mais próximo, né? Então, da temática HIV, que foi em Uganda e Lesoto. Em Uganda, a gente trabalhou com uma organização comunitária, que foi uma manifestação de uma professora universitária, né? Que então iniciou esse projeto. O projeto ele tinha 3 frentes, 3 objetivos. Um era a agricultura familiar, o outro era a construção de casas ecológicas e o terceiro então era a saúde e prevenção de malária e HIV. Nesse projeto então eles tinham um centro de testagem nas comunidades mais pobres, né? Principalmente na área de Roraima, que era a capital, então nas periferias, e uma segunda atuação no interior, em Kampala, que era a capital, e na cidade de Roraima, mais no interior, onde então eles tinham vários voluntários, né, que testavam tanto malária quanto HIV, e caso positivo, então, era dado todo um apoio psicológico, não só para o portador, mas para a família também, né, e eram oferecidos, então, os remédios necessários, né, os retrovirais, os coquetéis, enfim, toda essa medicação, ela era fornecida também pelas instituições? Não, vale a pena mencionar que, sim, remédios para malária e HIV, todos são fornecidos em boa parte ou quase toda a África, ou são fornecidos pelo governo, ou são fornecidos por algumas ajudas externas, né? A gente tem a UK Aid, né, e a US Aid, da Grã-Bretanha, né, e dos Estados Unidos. São 2 grandes organizações que dão bastante dinheiro, principalmente para remédios de malária e HIV, teste e tudo mais. Mais a parte da conscientização é controlar as pessoas a tomarem o remédio, porque é um remédio que tem que ser tomado continuamente, tem que ter frequência, não pode deixar de tomar. Então as organizações, elas ajudam, claro, fornecem o remédio, mas muitas vezes não precisa fazer a coleta de dinheiro, de verba para comprar um remédio, porque ele já existe. Mas faz o quê? Fica em cima, vai visitar as famílias para que tenha a cultura de tomar o remédio, né? Porque no final das contas, HIV é um vírus, mas a doença é a AIDS, então boa parte tem o vírus e às vezes não manifesta a doença, então não estou doente, não preciso tomar remédio, né? E toda uma outra questão cultural que tem, então essa organização em Roraima trabalhava bem forte com isso. Vocês que tiveram essa vivência por lá, na opinião de vocês, o que vocês atribuem os altos índices de casos de contaminação nesses países? Em Uganda, né, especificamente, a preocupação das autoridades são com as pequenas vilas de pescadores, né, que se estabelecem ao longo dos lagos que tem ali, né, tem o Lago Vitória, que é um lago muito grande,
em função de que nessas vilas acaba tendo um fluxo de drogas e prostituição muito grande. Que é mais ou menos o caso que acontece, né, aqui no Brasil com a questão dos garimpos ilegais também, né? Aquelas vilas que se formam. E esses trabalhadores, Lá é uma eles região acabam... também de trabalho de garimpo? Não de garimpo, mas de pesca. De Né? pesca. Então, que as pessoas vão em busca de trabalho e acabam se criando essas vilas. Né? E depois esses trabalhadores voltam para suas famílias. Então, tem uma preocupação muito grande em trabalhar, em conscientizar esses trabalhadores. Né? Aqui está mais relacionado a garimpo e pesca, e lá está relacionado então à pesca. A pesca. Isso. Exatamente. Em Uganda, né? Em Uganda. Sim. Em Uganda. No Lesoto, daí tu tem outras características, né? Característica de que o homem tem o direito de forçar uma relação sexual sendo casado com a mulher, né? Mesmo ela não pode se negar a ter essa relação. E como muitas vezes a gente escutou dizendo que o homem africano todo homem africano é solteiro. Então eles têm diversas parceiras, né? E isso acaba tendo relação com várias pessoas. Em um país como, por exemplo, Lesoto, né? Que 70% da população tem ou está em tratamento contra o HIV, né? Quantos por cento? 70%. 70% é um índice bastante alto. E A em torno de 30% com AIDS, né? Então, é um dos países... Aí tem em torno de 25%, 30%, né? O que a gente observa, assim, é que a maioria dos países subsaarianos, eles acabam vêm de uma sociedade muito machista, né? Onde a diferença de gênero, assim, ela é normalizada, né? Acentuada. Então, a gente vai ter agressão psicológica, agressão sexual, né? E isso é um exemplo, né? Isso que o Dudu comentou pra gente, de que é normalizada essa questão, né? De que a mulher não pode dizer não e que o marido pode forçar. E a esse mesmo marido é dado o direito, então, de ter relações fora do casamento, né? Junto a isso, tem também a característica da precocidade das relações sexuais. A maioria das meninas iniciam a vida ativa com 9 anos, sendo que, normalmente, os seus parceiros são pessoas com, no mínimo, 10 anos mais que elas. Ou seja, que já alguém estavam teria 19 anos, a menina 9. Já estão expostos ao HIV por muito mais tempo, né? Então, isso enfatiza, assim, o porquê também de que os números são dobrados, no caso, né, das mulheres, em vários desses países, né? Lesoto que a gente viveu, né, mais dentro da comunidade. As lojas, né, tu não consegue comprar bebida alcoólica normalmente no mercado. Tu tem uma loja específica para comprar bebida alcoólica na África como um todo. E lá tem camisinha masculina, camisinha feminina de graça, né? Só que isso é um outro detalhe também. Usar, né, conscientizar para usar o preservativo. Então, muitos optam em fazer um teste rápido, que demora 15 minutos. Existem várias tendas ao longo da avenida, né? Teste rápido de graça, né? Então a gente, enfim, antes de ter a relação sexual, a gente vai lá, faz um teste cada um, tá certo. Só que muitos fazem o teste, tá certo, e não fazem mais, né? Só que o homem tem várias parceiras. E não esquecendo que a gente tem uma janela, né, infecciosa, que às vezes pode levar vários meses até aparecer a doença. Vai fazer o teste rápido, não é garantia de nada, né? Assim como outros vírus, assim como a pandemia, assim como o Covid-19, assim como uma série de outros fatores. Já vamos falar sobre isso no nosso próximo bloco do Viver Plenamente de hoje. Lourdes Aren, massoterapeuta. Massagens relaxantes, terapêuticas, modeladoras, drenagem linfática, drenagem pré- e pós-operatório e pedras quentes. Trabalhamos ainda com esfoliação corporal e facial, depilação feminina e cone chinês. Agende seu horário. Na Agropecuária do Ézio, você encontra atendimento diferenciado e uma imensa variedade de rações para animais, medicamentos, acessórios e lindas mudas de temperos e plantas.
De segunda a sábado, das 7 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, e domingos, das 8 ao meio-dia. Agropecuária do Ézio. Aqui tem muita opção para o seu pet. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos então com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando sobre uma temática bastante relevante, né, e que inspira cuidados da população toda em geral. E os meus convidados de hoje são a Ana e o Dudu, falando sobre o projeto Voluntariados pelo Mundo, onde eles iniciaram pelo continente africano. Então, a gente fazendo uma alusão à prevenção à AIDS e ao HIV, né, que é um vírus aí que está pelo mundo todo, que já diminuiu as taxas de contaminação nos últimos 10 anos, a gente pode dizer assim, né, estatisticamente, mas que a gente tem poucos dados precisos, né, a gente até estava conversando agora no intervalinho, em função até da pandemia não se teve mais um dado estatístico preciso que a gente pudesse realmente trazer para conseguir fazer essa mensuração dos dados neste momento, né, Ana e Dudu? E vocês vinham falando, então, no primeiro bloco, a questão da contaminação, né? O que se dava a questão de diferenças culturais e por que a maior parte da contaminação e das pessoas infectadas do mundo está no continente africano. Tem também, como a Carol falou, né? Sociedade extremamente machista, acha que tem direito sobre as mulheres, os próprios casos de estupros, né, são altos na África, especialmente na África do Sul, que é um dos países mais desenvolvidos do continente. Então, ainda tem esse resquício aí do machismo bem impregnado bem enraizado, né, na sociedade. Que tem os deveres, né, então, e tem direitos sobre a esposa ou sobre a mulher, né, uma cultura bastante patriarcal ainda. A gente vê que um dos grandes desafios do pessoal da área da saúde nesses países, né, ele fica muito atrelado às questões culturais, né, e também ao estigma, né. Muitas pessoas, elas não buscam fazer o teste, não querem ser identificadas como soropositivo, né, por vergonha, né, porque vão ser rotuladas na sociedade, né. Os homens normalmente encaram isso como uma castração, né, nas pesquisas que são feitas, né, eles dizem que eles têm medo, então, de ser proibidos de ter relações, né, eles acabam associando o HIV somente a isso, né. Outro aspecto também que impede muito do cuidado, né, é a falta de esclarecimento, né, a falta de educação sexual, não só nas escolas, mas em toda a comunidade, né, porque as pessoas, elas ainda não conhecem, né, não dominam as formas de contágio, né, e as formas de prevenção. Então, no momento que tu não domina isso, né, fica muito difícil tu trabalhar, né. Os agentes de saúde, então, veem bastante dificuldade nessa questão, né. E os agentes de saúde, ou vocês quando chegam lá como voluntários, como é que vocês conseguem fazer esse trabalho preventivo? Eles aceitam ou não aceitam? Como é que é a receptividade dessa informação? A gente não é da área de saúde, né? Então, diretamente como um enfermeiro, etc., a gente não consegue atuar, né? A gente atua como voluntário para ajudar em qualquer outra situação. Se a gente acha que está confortável em daqui a pouco conversar com alguém, explicar, porque, querendo ou não, a gente tem uma instrução em termos de sexualidade maior, sabe como funciona. E às vezes a gente está falando interior, pessoas mais marginalizadas, que não têm esse conhecimento. Então, é só para passar esse conhecimento. Se alguém da área da saúde tiver interesse em participar, tem como também, tá? No Lesoto, inclusive, várias enfermeiras da Alemanha, de outros países, iam para lá. Eles pedem que tu mande um determinado certificado para provar junto ao governo que tu tem capacidades, e aí tu pode atuar como enfermeiro
fazendo voluntariado também, tá? Então, basicamente seria, né, de certa forma, poderia se dizer que é uma prevenção combinada, porque tem os voluntários, tem o profissional da exato. saúde, tem os agentes, tem várias pessoas que conseguem fazer essa abordagem, né, desde a testagem, a questão de diagnóstico mesmo, até a questão de informações ou instruções. Instrução, dizer, ó, tem que tomar esse remédio meio-dia, esse remédio de noite, essas instruções básicas, às vezes, porque muitas pessoas não sabem ler também, tem alguns... O fundamental é que a gente sente sempre assim, é que o projeto tenha a manifestação local e que a articulação com a comunidade seja de uma pessoa local, né? Porque daí a abertura é bem maior, né? Do que a gente chegar no local querendo levar a nossa verdade, o nosso conhecimento, né? Da perspectiva e do cenário que a gente conhece nos nossos países, né? Então é sempre legal tu entrar com alguém da comunidade que já fazia parte, né, daquele local, para então as pessoas te aceitarem mais, e aceitarem essa conversa. Exatamente. Isso então é fundamental, né? No Lesoto a gente trabalhou diretamente com isso, né? As pessoas então, a gente trabalhou na verdade com cuidados paliativos, né? E muitas doenças agravadas em função das pessoas serem portadoras de HIV, né? Então, por exemplo, a gente visitou uma senhora, eu digo senhora, mas ela era mais nova que eu, né, na época até, que o caso dela, por exemplo, ela pegou HIV do marido, né? E, por sorte, a filha dela acabou, que nasceu sem o vírus, né? E essa senhora, Foi feito então, todo o tratamento para que isso acontecesse exatamente, desta forma. foi diagnosticado antes, né? E ela conseguiu ter a gravidez sem passar o vírus. Vocês estão falando de continente africano, mas a gente vê isso aqui no Brasil também. Não, Né? exatamente. Infelizmente, a gente tem casos assim que a pessoa nem sabe e daqui a pouco descobre por acaso que está infectada. E às vezes nem é por culpa dela. Né? Muitas vezes, que nem a Carol falou, é a parte da mulher, né? Que às vezes é infectada sem saber, sem nem poder negar. E aí a gente tem os dados, né? Por isso o dobro de contaminação é de mulheres, né? Porque normalmente um homem contamina 2 mulheres. Então todas essas... E a gente estava falando da questão, né, do conhecimento, do esclarecimento. Nesse mesmo projeto, uma coisa assim que chamou muita atenção da gente era a própria postura dos outros voluntários que a gente encontrou, né? Eles estavam num país, né, com alto índice de portadores de HIV e eles conheciam uma pessoa legal, bacana, né? E para ter relações, eles também confiavam 100% no teste rápido que a gente estava comentando antes, porque, né? No outro lado, o menino, que normalmente era africano, ele não queria usar camisinha, né? Então, ainda assim... Ainda tem essa assim, dificuldade de aceitação do preservativo. Dizer, né? Por exemplo, assim, não basta ter conhecimento e esclarecimento, né? Tu acaba tendo a influência da cultura local. Né? Então, aquelas meninas normalmente acabavam aceitando também fazer só o teste rápido, como a gente falou, né? Tem a janela imunológica, né? Então, as pessoas, às vezes, ainda não manifestaram o anticorpo para dar positivo o teste rápido, mas já estão aptas a passar o vírus adiante. Mas acabam transmitindo. Né? Não sabe se tem, mas acaba transmitindo, porque ainda está naquela janela. E aí, nisso a gente estava comentando, né? 70% dos HIV positivos do planeta estão na África subsaariana, né? Que é abaixo do Saara. Que é mais ou menos os 13 países que a gente passou foram todos abaixo da... E o Lesoto, no caso, né, é o segundo país com mais casos de HIV. Ou em 2020, né? Que diferenças culturais que vocês perceberam, assim, como gritante, que, né, de certa forma, daqui a pouco pode ter chocado vocês enquanto voluntários? Na verdade, essa questão, né, que acaba não sendo uma diferença cultural, porque o machismo está enraizado no mundo inteiro, né, mas a gente percebe, assim, que ele é muito mais forte, né, por lá. Né? Enquanto aqui a gente vê as mulheres, né, assumindo seus papéis e manifestando seu ponto de vista, lá ainda assim a gente vê que realmente as mulheres que colocam suas vozes, né, são a minoria. Né? E principalmente no interior. A maioria dos países da África tem população que vive abaixo da linha da pobreza. Né? E daí a gente está falando do quê?
R$10 por dia, basicamente, né? Menos, é. Então, Deixa eu ver também. imagina tu viver com menos de R$10 por dia. A maioria das mulheres dependem dos seus maridos, né? Então, ali é um mix, né? É a pobreza, o alto índice da doença. Então, a gente vê, assim, que como esses fatores sociais, né? Eles influenciam no bem-estar, na saúde e bem-estar da população, né? E como as políticas públicas são importantes, né? Para que a gente consiga mudar a chave, né? Tanto da educação quanto dos aspectos de saúde, né? No Lesoto a gente teve 2 experiências mais fortes. O primeiro foi a Carol, mesmo a gente sabendo de tudo, né? Foi provar uma roupa numa costureira para fazer uma roupa tradicional, né? E a costureira espetou a agulha, o alfinete, né? E passou. Não, né? Não. Mas é que assim, a gente sabe que a agulha, depois de um tempo, Ah, tá. Foi não, só aquele choque, foi assim, só aquilo, porque, tipo, a gente sabe, né, mas fica naquela, sabe? Por na causa de ansiedade. toda essa questão. Exatamente. E isso que a gente é esclarecido, foi que nem eu falei pro Dudu. Eu voltei em choque para casa, né? Claro, eu não sabia se a senhora, né, era portadora ou não. Mas só por toda essa questão, né, da gente estar trabalhando... Ah, eu tinha entendido que era uma pessoa que vocês estavam atendendo que se picou. Foi Não, contigo? foi. Ela me picou. Ela te picou? Ela me picou. Ela picou a E Carol. na hora eu levei aquele susto, né? Aí eu voltei para casa, claro, mesmo sabendo que Sim, o imagina o vírus, medo. né, HIV, ele não fica vivo por muito tempo fora do corpo humano, né? Eu ainda assim voltei assustada, fui procurar de novo, né, Porque lá informação sobre isso. no- E daí fiquei tranquila depois, né? No projeto eles explicavam isso, né? Eles explicavam todo o contexto, porque como a gente estava num país com altas taxas de HIV, a gente tinha muitas pessoas que entravam no quadro de cuidados paliativos por causa do HIV. Né? Como a Mata, pelo problema dela, ela teve um AVC, teve 1 ou 2, eu acho, né? E ela agravou por causa do HIV positivo. Sim, porque baixa todo o sistema imunológico do corpo humano em si, né? O problema às vezes não é o vírus em si, mas a questão da queda do sistema imunológico no organismo humano. Né? E quantas pessoas estão dispostas realmente a entender, né, esse senso de socioeducativo e informações. E a gente vê muitas vezes países como o nosso com várias palestras, com vários informativos, com várias campanhas, e mesmo assim a gente vê às vezes altos índices, né, de contaminação. E a segunda, digamos, alojamento dos voluntários era num lugar, no outro lado, na frente da rua, tinha uma casa onde estava acontecendo a formatura de um menino, né? E a família, toda a festa, a família reunida, comemorando a formatura do menino. E aí um dos que era do Lesoto mesmo, conversou e, vocês querem ir lá e ver como é uma festa africana? Eu disse, não, foi. A maioria de voluntários era de meninas, eu acho que tinha só eu e mais talvez um menino, entre umas 8 voluntários, né? E dentro da casa ficavam as mulheres, fora da casa ficavam os homens, digamos, na churrasqueira e na bebida, né? Então Bem a separados, gente já chegou onde o nível de álcool era extremamente alto. E a promiscuidade dos homens, quando encontram uma mulher, não importa se tu tá de mão dada com ela, não importa. Essa pressão, entende? Então imagina, chega uma menina no meio de vários homens e há uma pressão. Tanto é que daí as senhoras foram lá e pegaram todo mundo e levaram para dentro da casa. Então teve esse outro impacto, assim, né, de Choque de cultural. choque cultural mesmo, né? Que era uma outra forma de festejar, né? Que no fim vai acabar em alguma relação sexual. E aí com muito álcool, Com risco de contaminação, né, Eduardo? Não que não aconteça em Novo Não. Hamburgo, algo do gênero, mas... Em outros lugares, né, do país. Mas Mas enfim, é algo que nos chocou porque era uma festa de família, né? Uma coisa um pouco... a gente entende Formatura festa de família como algo formatura mais... da universidade, ou seja, eram pessoas que teriam um grau de instrução um pouco maior, né? Enfim.
E que mensagem que vocês dois deixariam para as pessoas quanto à questão da prevenção ao HIV, à AIDS, enfim, né, e a contaminação que vem acontecendo? Uma mensagem assim que eu gostaria de deixar para todo mundo é que as pessoas tenham empatia, né? Eu acho um dos maiores fatos das pessoas deixarem de testar, deixarem de buscar ajuda é ainda por causa do preconceito. Então, eu acho que toda a sociedade tem que assumir, ter uma empatia, né, frente às pessoas que acabarem sendo HIV positivo, né? E esse cuidado, esse carinho, ele deve vir em todos os níveis da sociedade, desde a pessoa lá do posto que vai fazer a testagem, né, até o médico que vai dar o resultado e todo o acompanhamento familiar, né? Eu acho que todo mundo tem que se colocar no lugar dessa pessoa, né? E, enfim, saber que hoje em dia, né, qualquer um está exposto ao vírus, né? Afinal de contas, né, um monte de gente faz tatuagem, um monte de gente ainda vai no salão de beleza, né? E a gente sabe que existem várias formas de se contaminar, né? E a gente deixar então o preconceito, o antigo estigma, né, dos anos 80 de lado, né? E encarar como um crescimento da sociedade, né? Quanto mais empatia, melhor será o convívio em sociedade. Ter esse acolhimento, esse tratamento, né? E usar preservativo, né? É uma coisa Básica, né? básica. É a tua vida e a vida de outra pessoa, né? E talvez a vida de outras pessoas por um capricho. O mesmo vale para as meninas, há preservativo feminino. Então, se o menino não quer usar, a menina pode usar, né? Tenha sempre e use. É a forma mais eficiente, né? Perfeito. Gente, quero agradecer imensamente pelo aceite do convite, né? Sei que vocês vão dar prosseguimento ao projeto, a pandemia não acabou, a gente sabe que ainda está difícil, né, para reabrir tudo, ainda é muito arriscado para sair, mas eu desejo que vocês continuem tendo sucesso no trabalho de vocês, que eu acho maravilhoso, e eu admiro vocês pela coragem, pela garra e esse espírito, né, aventureiro e de querer sempre ajudar, né, pelo bem comum e pelo bem social. Né, que vocês continuem tendo esse sucesso e continuem fazendo o projeto de vocês, né, valer a pena e ajudar tantas pessoas por aí afora. A gente agradece, né? E quem quiser seguir a gente é @euvoipronto Instagram. Quem quiser saber todos os projetos mais detalhados de como a gente fez, um pouquinho da história do nosso dia a dia, dos 14 projetos que a gente já fez, www.euvoipronto.com. Tá? Tem um site que, na verdade, é um registro de todos os trabalhos voluntários, né? E mandem mensagem, podem perguntar o que quiser, a gente está sempre Se alguém disponível. quiser fazer alguma doação para ajudar nos projetos também, né, Dudu? Eu acho que tem tudo lá no site explicadinho Sim, e nas redes sociais. A gente hoje, como está aqui no Brasil, a gente atua daí em algumas organizações aqui no Brasil, Novo Hamburgo, Porto Alegre e região, né? Então, quem quiser ajudar de alguma forma pode entrar em contato com a gente. Perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos e pelo auxílio nessa data de hoje. Obrigada, Aline, pela oportunidade. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui. Até a próxima edição. Até mais.